Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Você que está chegando aqui no canal agora, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações, para que quando postarmos um material novo, você possa estar acompanhando todo o conteúdo. Irmãos, nesta oportunidade, eu venho falar sobre a Escola Bíblica Dominical, em que nós estivemos reunidos nesse domingo, foi no dia 8, acompanhei aqui no meu calendário. Dia 8 estudamos aí a lição de número 10, a promessa da proteção divina. Eu achei muito importante estar aqui discorrendo alguns pontos para os irmãos. Também foi no dia 8, o dia comemorativo aí da Bíblia, dia da Bíblia, que é muito importante para nós cristãos. É a palavra do Senhor, é Deus falando conosco, Então é um dia que nós conscientizamos a igreja da importância da Bíblia Sagrada, que é uma ferramenta para todos nós cristãos, e que nós devemos manejá-la bem, conhecê-la bem, porque quando perguntarmos a razão da nossa fé para nós possamos apresentar de forma zelosa a nossa fé. Irmãos, esta lição da promessa da proteção divina teve por textual o Salmo de número 91, verso 11, que diz, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, E a verdade prática foi: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Então tratou de alguns pontos importantes, Os pastores da CPAD escolheram aí 2 textos para esta lição, para representar toda a didática que eles se propunham a passar para nós. Foi o texto de Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 17, e o Salmo de número 91, do verso 1 ao 8. É importante esses 2 textos para a lição, porque, irmãos, Efésios 6 vai tratar sobre quem são os nossos inimigos e as armas que Deus disponibiliza para nós. E o Salmo de número 91, propriamente dito, um salmo muito conhecido, dado a sua representatividade de proteção divina, ele apresenta Deus como nosso protetor. Isso é muito interessante para nós na lição. Os 3 objetivos que seguem toda a didática primeiro, conscientizar acerca da batalha espiritual que o crente trava e quais são as armas que o Senhor nos disponibiliza para a nossa proteção. O segundo objetivo era ressaltar a onipotência de Deus como a base doutrinária para a proteção divina. E o terceiro é compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para os que se mantêm fiéis em íntima comunhão com Ele. Então, os 3 tópicos que eles nos passaram foi a proteção espiritual contra o inimigo. Depois, o segundo tópico foi a maravilhosa proteção de Deus. E terceiro e último tópico, se encaminhando para a conclusão, promessas e proteção. E aqui eu gostaria de estar aqui fazendo já umas considerações com os irmãos. O primeiro tópico, promessa de proteção espiritual contra o inimigo. Então, esta lição nos mostrou que nós temos um inimigo. Ainda que o povo de Deus é um povo de paz, um povo pacífico, nós não buscamos conflito, nós somos pacificadores. E muitas vezes tem até uma impressão errada de nós, da nossa, atitude, como se nós muitas vezes não tivéssemos hombridade para resolver problemas, determinadas circunstâncias que muitos exigem uma ação rápida, muitas vezes o povo de Deus é pacífico, é longânimo, é paciente. Somos assim porque a Bíblia nos instrui a ser assim, Glórias a Deus por isso. Não que nós não sentimos, não venhamos a ter um sentimento, muitas vezes, de raiva, de ira,
de querer resolver com as nossas mãos o problema, né? Mas nós buscamos obedecer a Bíblia Sagrada, e é por isso que muitas vezes nós não agimos na força do nosso braço, né? Então isso traz à tona, ainda que somos um povo pacífico, que nós temos um inimigo, nós temos um adversário, e ele é o diabo, né? Ele é o nosso inimigo, ele é o nosso adversário, ele que se põe contra nós, contra, né, a igreja de Cristo e contra também a obra do Senhor. E alguns textos interessantes que vêm falar sobre a proteção espiritual contra o nosso inimigo. Eu gostaria de falar alguns para os irmãos. Salmo de número 33, verso de número 20, fala assim, ó: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Olha que interessante, irmãos. O próprio salmista aqui está falando que Ele é o nosso escudo. Se não houvesse batalhas, até mesmo não somente com Davi enfrentou, né, o salmista, ele escreveu vários salmos, ele mesmo era um guerreiro, enfrentou várias batalhas, ele sabia que era um escudo, né, que é, né, uma ferramenta de guerra para se defender. Mas aqui está dizendo que o Senhor, Ele é o nosso escudo por causa também da defesa contra a parte espiritual, os ataques espirituais, né? Muito interessante aqui, ele fala que o Senhor é o nosso auxílio, o nosso escudo, e nos encaminha a esperar no Senhor. Outro texto também que eu gostaria de estar aqui junto com os irmãos, está no Evangelho de Lucas, né? Capítulo de número 21, né? Capítulo número 21, verso 17 até o 19, que vem dizer assim para nós: e de todos sereis aborrecidos por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí, as vossas almas. Olha que interessante, aqui está falando também sobre as dificuldades que vão advir da nossa obediência ao Evangelho e a Cristo. Nós fala aqui a Escritura que nós seremos aborrecidos por causa do nome do Senhor. E esse aborrecimento que nós causaremos pela fidelidade, pela obediência ao Senhor Jesus e ao Evangelho, nós devemos nos proteger dele, né? Então vem aqui, né, ligar, ao tópico da proteção espiritual contra o nosso inimigo. Salmo de número 5, vamos voltar no livro de Salmos, Salmo de número 5, verso 11 e 12, que fala assim para nós. Deixa eu botar certo aqui, ó. Porém, alegre-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, né? E em ti se gloriam os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Mais uma vez aqui o salmista, ele usa palavras de cunho defensivo, né? O Senhor defende os seus servos. Nós devemos nos alegrar por confiar no Senhor. E o Senhor abençoa e vai nos circundar-lo-ás, ele diz aqui, da benevolência como escudo, ou seja, nós seremos protegidos pela benevolência do Senhor, né? Porque temos que ser protegidos pelo Senhor? Porque há ataques, meus irmãos, que nós não conseguimos nos defender com os punhos e nem com armas de defesa como um escudo, por exemplo. Nós não conseguimos, então é necessário nós termos uma proteção espiritual, né? E isso aqui encerra-se o primeiro tópico, né, que foi muito importante, trazendo à tona que nós temos um inimigo, mesmo sendo um povo pacífico, e nós temos que buscar a proteção espiritual contra o nosso inimigo. E aqui ele traz alguns pontos importantes. Por exemplo, os inimigos espirituais em Efésios. Ele traz aqui em Efésios, mas nós sabemos que não é somente na igreja de Éfeso em que o povo de Deus sofre ataque dos seus inimigos. Só para que os irmãos venham compreender de forma melhor a didática da lição,
eu gostaria de convidar os irmãos a abrir no texto que está no livro de Daniel, capítulo 10, versos 5 e 6. Tem mais alguns versos aqui que eu gostaria de ler com os irmãos, versos 5 e 6. Então, a epígrafe do texto é a visão às margens do rio Tigre. Olha que interessante o que acontece no texto. Versos 5 e 6. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos de ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. E os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Agora nós vamos para o verso 11 até o 13. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E, falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Porém, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E para encerrar, o verso de número 19, que diz: e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Olha que interessante, meus irmãos, a nível de compreensão dos nossos inimigos espirituais, Daniel se pôs a buscar a Deus e a orar, né? Buscando a Deus e oração, inclusive, que é uma das ferramentas essenciais para o cristão. E Deus ouviu a sua voz. Disse aqui o texto para nós que assim que ele se pôs a aplicar ao seu coração, desde o primeiro dia, o Senhor já ouvia as palavras de Daniel e enviou o anjo, que era um mensageiro, para ir falar com Daniel. Porém, houve uma certa resistência ali a nível espiritual, né, de um príncipe do rei da Pérsia. Ali fala aqui, o príncipe do reino da Pérsia, que era o demônio, meus irmãos, né? Era um adversário ali, era um inimigo do mensageiro de Deus, da obra de Deus, e não queria que Daniel recebesse as mensagens a qual Deus estava enviando um anjo a entregar. Então veja que você ora, Deus escuta as suas orações, porém é preciso você ter uma compreensão da proteção espiritual que você precisa ter, porque os nossos inimigos são espirituais. Outro texto também bem conhecido, né, está em Atos capítulo 16, verso 16 até o 23, que vem falar da prisão de Paulo e Silas. Bom, você conhece muitos louvores que falam sobre Paulo e Silas na prisão, deles louvando a Deus, aquele momento glorioso em que mesmo ali, após tendo apanhado, estar preso, eles estavam glorificando a Deus e Deus os liberta daquela prisão. Mas os irmãos lembram o real motivo da prisão? Se você lê o texto, e eu te convido a ler o texto, você vai ver que eles estavam pregando ali na região. Uma mulher com espírito de adivinhação, em todo momento ficavam falando que eles eram homens de Deus, enviados por Deus, mensageiros de Deus, né? E até estava ali, essa mulher, esse espírito, esse demônio que estava dentro dela, ele não estava falando mentira. Eles eram sim homens de Deus. Quer ver o texto que diz o texto para os irmãos verem melhor o que o texto está dizendo? Atos 16, do 16 ao 23, está aqui, ó. E ela seguia Paulo, e aos que estavam com ele, dizendo, verso 17: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Verso 18: e isto fez ela por muitos dias. Veja, irmãos, em todo momento ela estava, o demônio estava anunciando uma verdade. Eles são sim, né,
estavam anunciando o caminho da salvação, e tanto Paulo como Silas, né, e quem mais estivesse na comitiva deles, eram sim servos do Deus Altíssimo, serviam ao Deus Altíssimo. Isto é verdade, ainda que o diabo é pai da mentira, mas nesse momento ele está falando algo real. Porém, ela estava atrapalhando a pregação, irmãos. Esta mulher, esse demônio que estava nela, estava atrapalhando o trabalho deles. Tanto que no verso 18, que fala assim, ó, e isto fez ela por muitos dias, né? Diz logo após, mas Paulo perturbado. Bom, se a palavra que sai da boca da mulher é verdade, esta palavra não perturbou Paulo, porque ela falou uma verdade, ok? Por mais que o diabo seja um enganador, mas ele está ali toda hora falando aquilo insistentemente, está atrapalhando o trabalho. Você imagina eu aqui agora, pregando para os irmãos, de repente uma pessoa fica falando junto comigo, as vozes entram em ressonância, aí você não entende o que eu falo, porque tem outra pessoa falando a mesma, às vezes a mesma coisa, repetindo o que eu estou falando, às vezes outra coisa, está falando junto comigo, então há uma ressonância de sons ali, e você não consegue entender nenhum nem outro, né? Então a pregação acaba sendo atrapalhada. Então Paulo ficou perturbado com isso e expulsou, né, o espírito desta mulher. Só que tinha um monte de situação ligada ali, irmãos. Esse demônio na vida desta mulher, dessa jovem aí, dava dinheiro e lucro para os senhores dela, porque provavelmente ela servia como vidente, né? Às vezes ficava provavelmente ali falando para ele as sortes em questão de apostas, né? E ela só sei que ela dava um lucro para o seu senhor. Se nós pensarmos e conjecturarmos aqui, muitas ideias vão surgir, coisas até mesmo que não estão aqui descritas no texto, mas nós trabalhamos a nossa imaginação, a nossa mente a pensar. Ela dava dinheiro para eles, e esse dinheiro ficou comprometido, porque agora que o demônio saiu também o poder que ele tinha de ficar dando adivinhações para aqueles senhores. A mulher já não servia de nada. E eles vão então, vendo o verso 19, vendo eles que o lucro estava perdido, então eles prenderam Paulo e Silas e levaram eles à praça, na presença dos magistrados. E estes homens, eles falaram assim, esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, expondo o costume deles a nós, visto que nós somos romanos. Então a multidão se levanta contra eles, então rasgam as vestes de Paulo e Silas e mandam açoitá-los com vara. E aí verso 23, para encerrar, depois de ter dado muitos açoites em Paulo e em Silas, levaram eles para a prisão e mandou que o carcereiro guardasse eles com segurança. Então esse foi o real motivo. O real motivo da prisão deles foi uma libertação de uma mulher ali que estava com um demônio na sua vida, né? Então houve uma perseguição espiritual, porque eles fizeram bem e terminaram ali apanhando, tendo as suas vestes rasgadas, estavam na prisão ali com o corpo dolorido, provavelmente com vergões nas costas, e estavam louvando ao Senhor, né? Então há sim esta perseguição, meus irmãos. E também vem falar do último ponto desse tópico aqui, as armas espirituais que Deus fornece para nós. Primeiro nós temos a verdade, né? Uma arma poderosa contra a mentira do diabo. Sim, nós falamos a verdade, ainda que a mentira seja bem estruturada, bem alicerçada ali, mas ela não consegue vencer a verdade. Muitas vezes aquele que mente compulsoriamente, ele tem que sempre inventar uma mentira maior para sustentar a primeira mentira que ele contou. Mas aquele que fala a verdade, ele está munido de toda a benevolência. Por quê, irmãos? Ele fala a verdade. Ele é íntegro, ele é justo. Então a integridade, a honestidade e a justiça está a favor dele. Eu não preciso mentir. A verdade são os fatos, né? Em muitas situações, muitos passam pano para várias situações, para vários debates, né, sobre assuntos, e muitas vezes nessa passação de pano, que é não contar a verdade, é negar a verdade, é tentar fazer ali uma inversão, né, dos componentes dos fatos, para que não chegue muitas vezes ali realmente a verdade ao ouvido das pessoas.
Mas aquele que fala a verdade, ele tem essa ferramenta, essa arma espiritual do cristão. Outra ferramenta, outra arma, né, que Deus dá para os crentes é a couraça da justiça. Você, uma vez vestindo ela, você é protegido contra os golpes mortais, né, das tentações do maligno. Veja, meus irmãos, um soldado, quando vai para a guerra, ele tem ali a sua armadura, ele tem a sua couraça, ele tem todo o apetrecho da guerra. Se ele fosse somente com a roupa do corpo para a guerra, uma flecha ao transpassa ele facilmente. Uma espadada vai acertar ele facilmente, porque ele está sem proteção, né? Outro ponto, outra arma, a preparação do evangelho da paz. Então o evangelho de Cristo na vida do crente vence o diabo, como também Jesus venceu, né? E aqui ele faz uma alusão à tentação de Jesus no deserto. Às vezes que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, como que ele respondeu? Ele respondeu assim, ó: está escrito. O diabo vinha, tentava de novo, e fala assim: está escrito. Mais uma vez tentava Jesus lá, e Jesus respondia: está escrito. Jesus respondeu ele com Bíblia. Jesus respondeu ele com o Evangelho, né? Olha que interessante. Também temos a arma que é o escudo da fé, né, que nos protege contra os dardos inflamados do maligno. Olha que interessante. Os dardos, meus irmãos, são armas para ser usadas em distância grande, né? Não de perto, mas uma distância. Então o inimigo muitas vezes ele não precisa nem estar perto para poder tentar nos atingir, ele tenta atingir de longe. Dardos, arco e flecha, que eram armas, né, antigamente, né? Se você até mesmo pegar aqui a imagem desta lição, você vai ver aqui um escudo, né? E estas flechas vindo aqui em direção ao escudo. Irmãos, isso aqui faz alusão a uma saraivada de flechas. Você provavelmente já assistiu a algum filme de guerra. Um exemplo, um filme bem conhecido, né? Troia, né? Troia. Você vai ver lá muitos momentos, né? Outros filmes também épicos de guerra, você vai ver ali, vamos supor, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis tem várias cenas ali que você vê eles usando a saraivada de flechas, né? Vários flecheiros disparam as flechas para cima e elas lá em cima começam a se curvar para cair na terra. Aí elas formam como até se fosse uma grande nuvem, né, escura de tantas flechas, né? Então a flecha, né, o arco e flecha é uma arma a longo alcance, né? Então o escudo te protege disso e também te protege, né, de pancadas de curto, né, alcance, né, de espada. Já é uma luta corpo a corpo, né? Temos o capacete da salvação, que simboliza o quê? A convicção profunda da salvação em Cristo. E por último, a nossa arma de ataque, que é o que? A espada do Espírito. Uma arma poderosa, que é o quê? A palavra de Deus, a palavra de Deus. É muito importante isso também. Também tem outra ferramenta importante que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Em Mateus capítulo, Marcos capítulo 9, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Marcos capítulo 9, verso de número 29. Vou ser mais conciso. Aqui, ó. Diz assim, ó: e disse-lhes, Jesus falando: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Bom, nós temos aqui um texto, claro, que ele começa a partir do verso 17 e vai até o 29, em específico, né? A cura de um menino endemoniado. O seu pai leva o seu filho para que os discípulos possam expulsar, mas eles não conseguem. Aí Jesus até combate a incredulidade deles, né? No verso aqui, verso 24, né? Não, isso aqui é o pai falando. Eu só sei que ele repreende aqui, eu não lembro o verso certinho, irmãos. Estou aqui com a aula aberta aqui, mas para ser mais conciso aqui, eu vou dizer para os irmãos que Jesus combate a incredulidade dos discípulos, né? Que ele fala assim: até quando estarei no meio de vós?
Aqui, ó, verso 19, irmãos. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? E ele pede para trazer o menino, porque os discípulos não conseguiram expulsar. Aí Jesus vai e expulsa o demônio do menino, logo após que o pai sai ali com o seu filho com a bênção na mão. Aí os discípulos chegam com Jesus no particular e falam: mestre, por que a gente não conseguiu expulsar? E aí Jesus vai lá e ensina a eles, dizendo no verso 19, tem certos, né, inimigos, irmãos, que só sai, né, esta casta com que ele se refere, né, são um grupo de demônios, de inimigos, ou até certas dificuldades, que você precisa investir mais do seu tempo em consagração. E ele aqui cita duas armas poderosas para eu incluir junto com essas que eu disse para os irmãos, que é a oração e o jejum. Isso é importante para mim e para você. Sendo assim, nós terminamos o primeiro ponto aqui, o primeiro tópico. O segundo tópico vem dizer a maravilhosa proteção de Deus, né? Então Deus fornece uma proteção para nós. E ele cita o texto, né, da leitura bíblica em classe, que é o Salmo de número 91. E aqui fala algo muito importante para nós, irmãos, para você prestar atenção. Salmo 91 diz assim, ó, primeiro verso aqui desse cântico. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né, a sombra do Onipotente descansará. Veja que essa proteção descrita no Salmo 91 não são para todos. Eu já lhe explico. Aqui começa dizendo uma condição. Para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita lá vai descansar à sombra do Onipotente. Então ele descreve aqui, o Salmo é tudo que está aqui, ó. Esta pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, ele vai descansar à sombra da onipotência, ele vai dizer do Senhor, ele é meu Deus, é meu refúgio, é minha fortaleza, nele eu confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha que importante, né? Não temerás espanto noturno, nem seta ao que voa de dia. Então, ele está falando de uma pessoa que tem esta proteção, essa maravilhosa proteção, descrita no Salmo 91, é aquele que é fiel a Deus. É aquele que é fiel a Deus. Meus irmãos, vamos para alguns textos para eu mostrar na Bíblia para os irmãos, alguns textos importantes para a nossa compreensão. O primeiro que eu gostaria de estar vendo aqui com os irmãos é 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e verso 16. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O verso 16 em específico, Pedro cita o Primeiro Testamento. Ele está citando aqui o Antigo Testamento, como é também conhecido, né? Porque o Senhor disse, sede santos como eu sou santo. Então veja bem, ele fala no verso 15 que, como é santo Deus que nos chamou, sede nós também santos em toda a nossa maneira de viver. Então veja, ser santo significa ser obediente, irmãos. Buscar se esforçar para ser obediente, né? Então veja que interessante, aqui em nenhum momento ele caracteriza, né, uma maneira desobediente e desordenada de viver. Isso é muito interessante para a nossa compreensão, né? Outro texto importante, Romanos capítulo 5, veja, Romanos capítulo 5, verso 20. Diz assim, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Capítulo 6 de Romanos, verso 1 e 2, diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então veja mais um texto que corrobora, confirma, comprova que nós devemos ser obedientes a Deus, buscando o caminho da santidade.
Ou seja, se o pecado aconteceu, que ele seja um acidente, não uma premeditação, não uma escolha de viver no pecado e ainda assim querer usufruir das bênçãos de Deus. Não é assim que Deus trabalha. Ele requer de nós também obediência. Então veja que as bênçãos de Deus são para os que são fiéis, são para os que são obedientes. Isso é muito importante para nós, porque assim, a lei veio para que a ofensa abundasse. O que ele está querendo dizer aqui? Quando Deus colocou as ordenanças através da lei, que nós deveríamos obedecer, nós, tentando cumprir a lei, falhávamos sempre em algum quesito, falhávamos sempre em alguma parte. Mais uma vez, evidenciava o quê? A minha limitação em cumprir. Evidenciava o quê? Que o pecado, sim, ele era bem forte contra mim. Então, aonde abundou ali o pecado, cada vez que eu tentava cumprir a lei, acontecia de eu pecar, abundou também a graça de Deus, que é o que? O favor imerecido. Deus agora me perdoa mediante a sua graça, mediante um arrependimento genuíno e sincero meu. Deus, ele vê do céu eu me esforçando para cumprir, não eu me entregando ao pecado. Eu não consigo viver vencendo a tentação, então eu vou me entregar novamente a todo meu corpo a ela, porque não tenho como eu vencer mesmo. Não, a gente precisa do empenho nosso para poder se esforçar para viver santo, e assim nós conseguimos um progresso. Olha que interessante. Então ele fala que a graça são por isso que no capítulo 6, verso 1, 2, ele fala: o que vamos dizer depois quanto a isso que eu estou falando para vocês? Nós vamos continuar pecando para que a graça venha abundar? Ele está querendo dizer o quê? De uma forma mais assim, você vai ficar o quê? Vai ficar assim, não tem vergonha na cara, vou ficar pecando com o pretexto que a graça sempre venha a ser derramada sobre a minha vida e abundar cada vez mais? Não. Não é isso que ele está querendo dizer. É isso que ele está ensinando, combatendo qualquer pensamento desse tipo. Ele fala: de modo nenhum. Pois se nós estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quando nós somos batizados nas águas, nós morremos ali para o mundo. Nós agora nascemos com uma nova vida com Cristo. Então você, de forma nenhuma podemos gostar do pecado. Você pecou, se você se arrepende, se você é um crente verdadeiro, você vai se sentir arrependido. Você não vai sentir ali o pecado gostoso e querendo cada vez mais. Você vai ficar arrependido e vai vir uma grande falta sobre você. Vai ficar aquele sentimento pesaroso. Isso significa, irmãos, que você está no processo de santificação. E a santificação arranca de nós a vontade de pecar e o gosto do pecado. Olha que interessante. Isso é muito importante, esse texto. A promessa de Deus de proteção divina é para os que são fiéis. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Deixa eu agora explicar, fazer uma aplicação, antes de eu mostrar mais alguns textos para os irmãos. Primeiro, meus irmãos, pode acontecer, eu vou citar aqui um exemplo, uma conjectura, alguma pessoa que não é crente, não é fiel, chegar assim: eu fui abençoado, recebi uma bênção de Deus, sei lá, estava doente, fui curado, eu nem vou na igreja, eu não vou lá na igreja como você vai todos os dias, eu não fico lendo a Bíblia tantas horas como você fica lendo, eu nem sequer oro e recebi uma bênção de Deus. E você que é aí crente, vai na igreja todos os domingos, os cultos de quarta-feira, ora, lê a Bíblia, está aí esperando a sua bênção. Então veja bem, a ação da misericórdia de Deus, é isso que eu quero evidenciar com esse meu comentário. Porque se esse meu exemplo acontece com você, aconteceu com uma pessoa vir te indagar, você recebeu, você não recebeu, eu nem na igreja vou, tal, você foi abençoado pela misericórdia de Deus. Isso não quer dizer que Deus aprova a desobediência, isso não quer dizer que Deus aprova você passar a sua vida toda vivendo aí, sem procurar em Deus, sem pensar em Deus, sem se arrepender dos seus pecados. Isso não quer dizer nada. O exemplo,
O ladrão da cruz foi alcançado pela salvação e pela misericórdia de Deus. Fala para mim onde está escrito na Bíblia ele tendo uma vida reta, justa, íntegra. Ele roubou a vida toda. Ele estava ali, foi condenado à morte pela sua maneira de viver, né, de roubando as pessoas, né? Então ele foi abençoado pela misericórdia de Deus, mas isso não quer dizer que Deus aprova a desobediência, que Deus aprova a falta de piedade das pessoas. Não, Deus não aprova de forma nenhuma. Ele quer que todos se salvem e todos cheguem ao arrependimento, né? Então, assim, a pessoa ser abençoada pela misericórdia de Deus não significa que Deus aprova uma vida de desobediência, uma vida sem que a pessoa reflita nos seus pecados, se arrependa nele e se volte para Cristo, né? Mas todavia é importante nós sabermos que Deus, ele abençoa e tem compromisso com os que são fiéis. Aquele que é infiel, aquele que é desobediente, Deus há de trabalhar para que ele seja fiel, para que ele seja obediente. Sim, porque Deus, ele transforma, o Evangelho transforma. Nós antes, nós éramos, né, totalmente perversos. Hoje, buscando em Deus a santificação, somos pessoas perto do padrão que éramos melhores, né? Olha que interessante. Tem mais um ponto aqui, ó, 2 textos que eu gostaria de mencionar para os irmãos. Um está em 2 Tessalonicenses, deixa eu abrir aqui, capítulo 3, verso 14 e 15. Diz assim, ó: mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Aqui, Paulo está tratando sobre algumas advertências em algumas pessoas que poderiam estar desobedecendo as ordenanças dadas pelo pastor, né? Então veja bem, ele fala para que se alguém não obedecer, para essa pessoa ser notada, que ela realmente não está querendo obedecer, ela está indo contra o Evangelho de Cristo e contra a igreja, né? Para que eles não se misturem com ele, para que aquela pessoa venha se envergonhar dos seus atos, né? Venha fazer uma reflexão que ela está fora dos padrões de Deus. E todavia ele fala assim, ó, não tenho ele, né, ou ela, né, se for mulher, como inimigo. Admoestai-o como irmão. A palavra admoestar significa você trazer uma advertência ali de forma zelosa, de cuidadosa, com mansidão. Em nenhum momento nós vamos chegar ali no irmão tratando ele na porrada, entendeu? É mais ou menos isso que ele está querendo aplicar aqui para nós. Então isso é importante, nós sabemos que o quê? Mais um padrão em que a obediência é observada e a desobediência, né, Deus reprova. Deus reprova. Então, tem mais um texto, 1 Samuel capítulo 15, verso 22 e 23. É o rei Saul, né, sendo repreendido pelo profeta Samuel, porque ele não esperou e desobedeceu uma ordenança dada pelo profeta. E aí vem a famosa versícula que ficou gravado nas nossas mentes e corações de todo cristão: obediência quero e não sacrifício. Aí ele fala assim, ó, por um acaso Deus se agrada mais do sacrifício do que se obedeça a sua palavra? Veja, o que Samuel está querendo dizer assim, ó, meu irmão, se você obedecer, não precisa você matar o animal. O animal está sendo morto por causa da sua desobediência, porque você não esperou, você não cumpriu a minha ordem. E detalhe, Saul começou cumprindo certo. Ele estava esperando Samuel chegar. Saul começou certo, mas terminou errado. Os irmãos lendo o texto vão perceber isso. Então, meus irmãos, a desobediência não é aprovada por Deus. Então, a maravilhosa proteção de Deus é para os que são fiéis. Fiéis. Se neste momento você se encontra sendo infiel, né, ou não conhece a presença de Deus e quer conhecer, saiba, Deus pode mudar o quadro da sua vida. Porque se tem alguém que era desobediente, esse alguém era o irmão deles. Eu era muito desobediente, muito perverso, e hoje procuro em Cristo ser uma pessoa melhor. Deus transformou a minha vida através do Evangelho e também vai transformar a vida de muitos irmãos. E o que dizer do último tópico, o último ponto desse tópico, sobre a proteção, sobre a onipotência de Deus, né? A onipotência do Senhor
já diz o nome, ele tem todo o poder. Né? Então não há nada que o Senhor não possa fazer contra alguma dificuldade ou contra algum inimigo. Ele tem todo o poder. Né? Temos a promessa, o terceiro e último ponto, que é promessas e proteção. Então nós temos a promessa de proteção contra os inimigos nossos, que eles serão derrotados, e por último a morte será aniquilada, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, verso do 24 ao 26. Temos a segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Então você pode confiar que aquilo que nós lemos no Salmo de número 91 vai cumprir-se na sua vida. Se você é fiel, Deus ele jamais vai abandonar os crentes fiéis. Ele há de honrar a sua palavra. Creia nisso, meus irmãos. Né? E a abrangência da proteção de Deus, como ele é onipotente, ele também é onipresente. Então, ele não vai proteger só os irmãos de Amparo, onde eu moro. Vai proteger os irmãos de todo o Brasil. Eu digo mais além, de todo o mundo. Isso abrange todos os estados, isso abrange todos os países. Né? Todos aqueles que creem e esperam no Senhor. Meus irmãos, fico por aqui com esta meditação, com essa explanação, né, que o Espírito Santo de Deus fale maior e melhor a vida dos irmãos. E creia, irmãos, e defenda que ser fiel a Deus é necessário para você chegar ao céu e para você também usufruir das bênçãos do Altíssimo Deus, Criador dos céus e da terra. Isso ele tem preparado para nós e está proposto na sua palavra. Meus irmãos, Deus vos abençoe em nome de Jesus.